Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está entrevistando hoje Igor da Mata, professor da UFAL, presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Pesca. A gente falava dessa questão da renovação, muitas vezes da atração de jovens para essa profissão. Mas o Brasil mudou um pouco nas últimas décadas. Você tinha pelo menos a imagem que eu tenho, Igor, é que você tinha algo meio que do sapateiro passando para o seu filho o ofício. Você tinha a marisqueira fazendo com que seu filho descasque, trate o marisco. Isso daí passou com o tempo a ser visto como trabalho infantil, de que não podia ser feito isso, a exigência de que esse menino esteja na sala de aula e aí tem a educação integral. O quanto essa mudança da sociedade brasileira interfere nessa renovação? Olha, Wendel, como eu falei, inevitavelmente a pesca artesanal ela apresenta uma componente familiar muito forte, né? Nós observamos aqui no estado que cerca de 50% dos pescadores, 50% a 60%, entraram na atividade por influência do pai. Outros 15% a 20% por influência do cônjuge ou de um outro parente. Então é inegável que existe uma componente familiar forte. Mas isso acontece em muitas áreas de atuação, em muitas profissões, né? É muito comum o filho do médico também querer se tornar médico, do ortodontista, do engenheiro, né? entre outras profissões. Mas o elevado grau de informalidade também e as dificuldades para atuar em uma outra atividade econômica também fortalecem isso na pesca artesanal. Em termos, inclusive, de permanência na atividade, em algumas regiões nós observamos aqui de Alagoas que até 70% dos pescadores afirmam que continuam na atividade pesqueira por falta de uma outra opção, ou seja, por falta de oportunidade de atuação em uma outra área. Por outro lado, nós observamos em algumas localidades que 50% dos pescadores em Alagoas afirmam permanecer na atividade pesqueira porque realmente gostam e outros 10% porque ainda acham uma atividade lucrativa. Então, não necessariamente o pescador artesanal ele vive numa condição extremamente complicada. Existem na pesca diferentes padrões, de acordo com cada categoria, diferentes padrões de renda também. Isso daí tem sido estudado de alguma maneira para ver esse perfil socioeconômico deles? Sim. A gente vem desenvolvendo desde a nossa chegada aqui em Alagoas e sempre, como eu falei, procurando atender às demandas locais, de gerar essas informações, já que nós não temos ainda um diagnóstico técnico e socioeconômico da pesca no estado de Alagoas, que seria, segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, das Nações Unidas, o primeiro passo, a primeira informação, essas informações básicas do número de pescadores, da sua frequência de uso de determinado aparelho de pesca, do ambiente, de informações socioeconômicas, de produção também, são as informações básicas para se conseguir o almejado manejo da pesca. Então, a gente vem tentando trabalhar nesse sentido, desenvolvemos trabalhos lá no litoral norte de Alagoas, junto com a Petrobras, no todo o Baixo São Francisco, Sergipe e Alagoas, num programa de resgate cultural desenvolvido pela Chesf. Temos trabalhos também aqui no litoral sul de Alagoas, principalmente em Piaçabuçu. Lá em Piaçabuçu, a colônia Z19 é uma importante parceira, nós acompanhamos a produção pesqueira estuarina, né? No estuário do Rio São Francisco, já vai completar 3 anos e meio a 4 anos, que nós acompanhamos a produção pesqueira junto com a colônia. A Federação também dos Pescadores, a FEPEAL, aqui em Alagoas é grande parceira. Então, tivemos também o nosso projeto de apoio e estruturação dos territórios, né? O que nós chamamos de território das águas aqui no entorno de Maceió e também lá no território do Baixo São Francisco, pegando também o litoral sul. Então, a gente vem procurando, com todas as limitações da universidade de infraestrutura, mas atender essa necessidade de informações aqui
para o setor pesqueiro no estado. É possível mensurar quanto ganha um pescador aqui no Nordeste? Olha, esse dado é muito difícil de se obter por diversas razões por parte do pescador, mas nós estimamos que pelo menos 50% a 60% do pescador de Alagoas, ele recebe mais do que R$ 500 por mês. Né? Ou seja, ganha abaixo do salário mínimo. Exatamente. Acima disso, né? De R$ 500 para cima. Sim, tá? sim. O pescador artesanal, ele tem, acho que todas as pessoas, né? Mas o pescador artesanal, por essa ausência histórica do Estado, a gente vem identificando que ele tem alguma rejeição em apresentar essa informação com mais detalhes, né? E que também é importante entender que é difícil obter, informar uma produção média e, consequentemente, uma renda média, porque a atividade ainda oscila bastante, existem períodos de defeso e, enfim, por todas essas razões é difícil. Nós estimamos que, por outro lado, que cerca de 4% dos pescadores de Alagoas recebem menos do que R$ 100 por mês. 4%. Isso. O que é preciso em termos de política pública, num estudo mais básico do que tem sido feito para melhorar a condição de vida desse pescador? Olha, Alagoas apresenta a seguinte condição, né, para a pesca. Um litoral que em linha reta tem 230 quilômetros de extensão. Nele nós encontramos, principalmente no litoral norte, uma das maiores concentrações de recifes de coral e arenito do país, que precisam por si só, pela importância biológica e ecológica, ser preservados, mas que também são ambientes fundamentais para a manutenção de muitos estoques pesqueiros. Tá? Nesse litoral nós temos 17 municípios, todos praticam a pesca, são 57 comunidades pesqueiras só no litoral. Nós temos um enorme complexo lagunar, né? O complexo Mudaú-Manguaba tem 55 quilômetros quadrados de área, sustenta centenas de famílias, com a pesca principalmente de tainha, sururu, siri, ostra, carapeba, só para citar os mais importantes. Temos a Lagoa do Roteiro, na qual se destaca a comunidade da Palateia, que é importante produtora de ostra. Grande parte dessa ostra vem sendo depurada lá em Coruripe e abastecendo alguns dos principais restaurantes de Alagoas. E aí aparece uma importante interseção entre a pesca e o turismo. Alagoas inevitavelmente tem uma grande aptidão para o turismo, né? Não à toa, apenas em anos recentes, nós temos atualmente, foram 2 ministros do turismo, né, de Alagoas. Principalmente nesse caso o turismo gastronômico, que Alagoas tem um grande potencial. Nós temos a Lagoa de Jequiá da Praia, uma lagoa com ligação com o mar, inserida numa unidade de conservação, numa reserva extrativa marinha. É provavelmente a segunda laguna mais profunda do país, ficando atrás apenas da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, cuja importância para a pesca é inquestionável. Além de estuários, rios, dos quais se destaca o Rio São Francisco, né? Com uma bacia inteiramente em território brasileiro. Alagoas pega o seu trecho mais curto, de aproximadamente 270 quilômetros, né? Com uma diversidade de ambientes, no entanto, muito grande e que certamente é a região de todo o curso do Rio São Francisco que mais vem sofrendo com alterações, né? Então nós temos ali, desde Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, um ambiente de água que foi represada, né? Ainda no cânion, acima de Xingó. Diga-se de passagem, o maior cânion alagado do mundo, né? Passando por uma condição de rio ali, principalmente ali Pão de Açúcar, muitas lagoas marginais. Os nossos estudos apontam que quase 20% dos pescadores do Baixo São Francisco pescam nessas lagoas, que se encontram numa situação bastante preocupante, né? Que são importantíssimos, não só fonte de produção, mas também importantíssimo berçário para muitas espécies do Baixo São Francisco, chegando num enorme estuário do Rio São Francisco, né? Que, como eu disse, vem passando por alterações. Muitas pessoas vêm sofrendo, mesmo para usos básicos de obtenção de água, ali principalmente as comunidades de Pichain,
que é uma das poucas comunidades quilombolas remanescentes do litoral, né? Não está conseguindo devido ao acesso à água doce, vem utilizando um sistema limitado de cisternas. A comunidade do Potengi, né? Que nós ouvimos relatos de que está acontecendo uma grande ocorrência de doenças ligadas à pressão alta, inclusive em gestantes. Então, isso é preocupante. E a foz do Rio São Francisco, né, cuja descarga também vem diminuindo. É preocupante a situação do Rio São Francisco, mas ela ainda suporta um importantíssimo e tradicional banco pesqueiro de camarão, né? Lá no Pontal do Peba, para se ter uma ideia, foi onde começou a pesca motorizada de arrasto de camarão no Nordeste, na década de 60. Hoje em dia, conta-se com uma frota de aproximadamente 80 embarcações de 8, 9 até 12 metros de comprimento, né? Outras 15 embarcações só de camarão que desembarcam no porto de Piaçabuçu e que fazem do município de Piaçabuçu, em anos recentes, né, o maior produtor pesqueiro do estado. Então, com tudo isso, a gente observa que não seria irresponsável afirmar que a pesca artesanal em Alagoas é a atividade produtiva tradicional mais presente no cotidiano de qualquer cidadão alagoano, ao longo de todo o estado. É bastante tradicional, emblemática e presente na atividade e que depende, como a gente pode ver, de várias ações de preservação desses ecossistemas, de um melhor saneamento. É preciso atenção para isso. Mais uma vez temos uma interseção com o turismo, né? As praias de Alagoas, a questão do saneamento, do lixo nas praias, isso prejudica tanto o turismo quanto a atividade pesqueira. Nós precisamos de um programa. O importante é que fosse a nível nacional, mas como não temos, a gente precisa gerar essas informações básicas da pesca. A própria categoria dos pescadores artesanais sabem que precisam de melhores informações sobre socioeconômicas e de produção da pesca. Mesmo as colônias que são bem estruturadas, elas não sabem dizer daquele número de associados, quantos pescam no mar e no estuário, por exemplo, em Piaçabuçu. E por que isso é importante? Porque nós temos condições técnicas e socioeconômicas também completamente diferentes, e de gênero também são completamente diferentes. Então é importante nós termos essas informações. Essas informações também poderiam nos ajudar a balizar um programa de educação básica e de capacitação dos pescadores. Em acontecendo um necessário e demandado programa de capacitação de pescadores, isso precisa que eles participem da demanda. É claro que eles vão precisar de orientação nesse sentido, mas o que cada localidade realmente precisa, né, com vistas a buscar alguma melhoria numa pesca que por condições naturais, ela não vai apresentar grandes aumentos de produção pelas próprias condições naturais das águas brasileiras, como eu falei, né? de baixa produtividade. Então, o Brasil, é importante que se diga, e Alagoas também, não vai nunca ser um grande produtor pesqueiro pela pesca. Por outro lado, o Brasil tem condições naturais extremamente invejáveis para o desenvolvimento pela aquicultura. Para se ter uma ideia, o Brasil tem pelo menos 11% da água doce do planeta, né? Então, pela aquicultura, nós temos condições de nos tornarmos muitos milhares de quilômetros quadrados de rios e águas já represadas, inclusive, que poderiam ser destinados também para a produção pesqueira, fazendo o Brasil alavancar nesse sentido. Então, nós precisamos de informações, né, que levem em conta a produção. E uma política pública completa. Isso, tecnicamente não é nada complicado. E eu sempre costumo dizer que, principalmente na pesca artesanal, com pouco, se juntando, né, dá para fazer muita coisa. A gente vai para mais um intervalo. Nós estamos aqui com o Igor da Mata, professor da UFAL e também presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Pesca. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já.